Como enriquecer? Como ganhar milhões, ter liberdade financeira, como conquistar seus sonhos e poder viver o que você sempre quis? Era uma pergunta que eu também me fazia há 3 anos aproximadamente, nessa mesma época do ano, fevereiro. Eu quebrei meu segundo negócio, na verdade. Eu abri um segundo negócio, uma clínica odontológica, e simplesmente não entrou cliente nenhum dentro de 3 meses e eu fali. Fiquei com uma dívida de aproximadamente 70 mil reais. Ou seja, eu me lasquei toda. E o que era pra ser um sonho se tornou um grande fracasso da minha vida e eu nem queria assumir isso pra ninguém. Tanto que na época em si, ninguém sabia que eu estava fechando o meu segundo negócio e que eu estava quebrando, que eu estava falindo. Eu tentei esconder essas 7 chaves. E aí fui atrás de tentar entender o que faz as pessoas enriquecerem de fato. E fiquei viciada, vendo vários vídeos como esse que você tá vendo aqui hoje no YouTube, para tentar entender. Depois de um tempo que eu assumi esse luto, dessa falência, aproximadamente uns 5 meses depois, eu decidi que no ano seguinte eu seria milionária. Eu olhei pro meu esposo e falei, nós vamos ser milionários, é uma decisão. Se você for trabalhar comigo, você vai ser também, se não for, você vai ser esposo ou namorado da milionária. O que você prefere? E aí ele doido acreditou em tudo que eu falei, em todos os meus sonhos e abraçou comigo o meu novo projeto. E 10 meses depois eu saí de uma dívida de 70 mil reais e me tornei milionária. Consegui juntar 1 milhão de reais. Eu considero milionária já, quando você tem 1 milhão de reais. Algumas pessoas falam que só depois de 6 milhões, que seria milhão em dólar. Mas enfim, no Brasil 1 milhão de reais, se você investir ele direitinho, você consegue ter uma renda aí passiva de uns 10, 12 mil reais, não sei. Aí negócio de investimento, outras pessoas sabem melhor do que eu. Mas basicamente já é um bom montante para se viver, sei lá, em uma cidade tranquila, se não tiver gastos super exacerbados, enfim, já daria para aposentar, né? Para muitas pessoas já daria para aposentar. Mas enfim, o que eu acabei descobrindo nesse processo? A primeira coisa é que para você enriquecer, você precisa tratar um problema, sanar uma dor de uma outra pessoa. E aí vem uma frase que eu toda hora tô falando essa frase, ela fica tanto na minha cabeça, que eu vi de uma outra pessoa, que é: você consegue o que você quiser na sua vida, desde que você consiga fazer o outro chegar aonde esse outro quer chegar. Basicamente, você precisa encontrar um problema e ser um bom solucionador desse problema. Daí você fala assim, Ju, mas eu já ouvi falar, aquele Steve Jobs que criou o iPhone, a Apple, já ouvi falar que ele dizia que não era para você achar os problemas que as pessoas tinham e solucionar, mas não, era para você criar uma solução de um problema que não existia e mostrar para as pessoas que esse problema existia. Gente, quem somos nós perto do Steve Jobs? Realmente. Quem tem essa mentalidade tão geniosa assim? Eu, pelo menos, não tenho, então eu prefiro me basear pela média, já que eu não consigo ser além da média. Então, já que eu sou uma pessoa normal, comum, eu vou fazer com que pessoas normais, comuns, que enriqueceram, conseguiram fazer o que elas fizeram, que já é achar um problema que já existe. E aí, eu foquei dentro da minha área, tinha 1 milhão de problemas e eu achava que eu tinha que resolver todos esses problemas para conseguir enriquecer. E a verdade não é essa. Você precisa encontrar apenas um único problema e você precisa ser muito bom nisso. Gente, minha gata tá atacando o terrorista da casa. Você não deixa a mamãe se concentrar no vídeo, filha! Como você é terrível, filha! E aí, você precisa ser um muito bom solucionador desse problema, dessa dor. Então, o primeiro passo é você investir em conhecimento para ser bom em algo. Se você vende um serviço, para você ser bom em fazer esse serviço. No meu caso, era fazer lentes em resina, que era algo que eu gostava muito de fazer, que eu achava muito prazeroso quando o paciente gostava do resultado, né? Quando o paciente gosta do resultado. Eu falo como se fosse passado, eu ainda trabalho com isso e amo muito. Então, eu procurei ser o melhor que eu podia ser dentro de um procedimento que eu gostava de fazer e que eu acreditava, que eu faria até mesmo em mim mesma. Então, você tem que buscar isso. Ah, Ju, mas vamos supor eu vendo roupas fitness. Tá, mas você resolve uma dor? Sim, resolve uma dor. São roupas fitness simples, que são baratas, que a pessoa que se enjoa rápido de uma roupa ou outra, ela pode comprar várias, porque é muito baratinho, cabe no bolso, e é pro dia a dia, é aquela coisa que você mais usa. Pois bem, você tá solucionando uma grande dor. E daí vem uma coisa que eu aprendi, inclusive, com o meu próprio trabalho, e não diretamente do meu trabalho. A partir do momento que eu comecei a trabalhar e ganhar bastante dinheiro, eu comecei a atender pessoas que tinham muito mais dinheiro do que eu, e que tinham empresas muito maiores do que a minha. E foi aí que eu comecei a ter uma mente muito mais aberta e entender ainda melhor como que funciona esse processo de enriquecimento. Tem pessoas que vão trabalhar fazendo procedimentos, fazendo
vendendo produtos que são muito baratos. Mas essas pessoas, elas vendem para muitas, mas muitas pessoas. E é isso que as enriquece. Inclusive tem um casal que eu amo, que eles trabalham vendendo roupa fitness, foi por isso que eu lembrei desse exemplo. E vendem para muitas pessoas com as estratégias que eles têm no Mercado Livre, por exemplo. E é um produto barato, mas eles são muito ricos porque eles vendem em grande quantidade. E também tem aquelas pessoas que vão focar em ter um procedimento só ou um produto só, que tem um ticket muito maior, que vai vender para muito menos pessoas, mas que cada venda já significa uma montada de muitas pessoas, porque o ticket é muito grande. Então você vai ver onde que se encaixa aquele problema, aquele solucionador de problema que você está trazendo. Ô Luna, agora, é impossível fazer vídeo agora, que agora é essa daqui que tá atrapalhando, né? Luninha, deixa a mamãe gravar o vídeo, filhinho. Deixa, meu amor. Te amo. Te amo, filha. Oi, pessoal. Mamãe não vai gravar hoje, que eu não vou deixar nem minha irmã. Depois que você achar o problema que você pode solucionar, que você adora de resolver, ou que você quer se tornar bom em resolver, aí você vai investir tempo e dinheiro e se tornar bom. E eu acredito muito cegamente que a excelência é um produto, é um resultado do hábito. Qualquer coisa que você quiser ser bom, se você fizer com frequência, você vai se tornar bom. Ainda mais se você tiver o direcionamento para isso. E foi aí o que eu fiz. Eu comecei a gastar muito tempo, investir muito dinheiro em aprender a fazer o procedimento que eu tanto gostava de fazer. Daí eu comprava para fazer em manequim, resina, material, enfim, todos os meus produtos que eu precisava para realizar aquele procedimento e fazia em um manequim, um boneco. Ia treinando, refinando, estudando, não parava de ver trabalhos de outros profissionais. Se alguém é melhor do que eu, por que essa pessoa é melhor do que eu? O que ela tem de diferente? Posso aprender com elas? O que eu posso aprender com essas pessoas? Então eu investi tempo e dinheiro em aprender, me tornar boa naquilo que eu queria fazer profissionalmente. E aí vem o terceiro passo, que é basicamente você saber como se expor para o máximo de pessoas possíveis. Porque quanto mais pessoas conhecem seu trabalho, mais fácil é de vender seu trabalho. Não adianta você ser o melhor do mundo em alguma coisa e não conseguir vender e não ter pessoas que desejem esse seu trabalho. Então aí que vem o meu grande calcanhar de Aquiles. Sou boa nisso, faço bem, mas como eu faço as pessoas enxergarem o meu trabalho? E foi aí que eu comecei a estudar marketing digital. E foi aí que meu negócio começou a mudar. Então todo o dinheiro que eu ganhava ali do trabalho que eu fazia, eu pagava a minha sobrevivência, a Ju sobrevivia, né? Aluguel, comida, água, essas coisas. Aí eu deixava um titinho de emergência para meu negócio, meu consultório, que ainda funcionava, faliu um, mas eu tinha outro. E eu deixava ali esse dinheirinho, porque se quebrou algum equipamento, se eu preciso de um funcionário de última hora, se eu preciso de alguma ajuda, eu tenho um dinheirinho ali que eu posso me sustentar. E todo o resto que eu ganhava, eu não comprava roupa de marca, eu não ia sair, me divertir, não. Eu investia em mim, no meu conhecimento. E aí eu comecei a notar que o que faltava era entender como chegar nas pessoas. E aí eu comecei a estudar e varar horas e horas em YouTube, em tudo que é lugar, para aprender o máximo que eu pudesse de marketing digital. E também testar as coisas que ninguém nunca me ensinou, que eu fui me arriscando. O que todo mundo dizia para não fazer, eu fui lá e fiz e começou a dar certo. Como, por exemplo, começar a fazer anúncio para fora da minha cidade, não somente dentro da minha cidade. Muitas pessoas, inclusive, que queriam vender seus serviços, como gestores de marketing, gestores de tráfego pago, entravam em contato e falavam: você está fazendo errado, dessa forma não dá porque seu negócio é local. E comecei a explodir. E aí mesmo na zona leste de São Paulo, um lugar que algumas pessoas consideram periferia, eu não considero porque eu morava lá, né, e, tipo, pra mim não era periférico, mas as pessoas falam que é periférico, né? Não que seja um demérito ser também, gente, nada a ver. Mas é porque algumas pessoas chamavam de periferia, eu não achava. Eu achava que a periferia, na verdade, era um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho mais pra cima. Mas enfim, realmente um bairro um pouco mais simples do que o bairro que eu tô hoje. E mesmo naquele lugar que muitas pessoas eram sim preconceituosas e falavam: não, eu não vou aí, né? Pessoas paulistas, por exemplo, mas vinham pessoas do Sergipe, Tocantins, vários lugares do Brasil
pra tal da periferia para fazer o procedimento comigo, porque eu estava começando a entender como funcionava justamente essa criação do desejo do produto que você tem, em você mostrar o quão bom aquilo é que você faz, o quanto você gosta de fazer aquilo e quanto aquilo pode solucionar a vida de uma outra pessoa. E aí começou um fenômeno da minha vida que era, eu trabalhava muito, eu trabalhava demais, de segunda a segunda. E eu sei que essa história de romantizar, trabalho excessivo, é um absurdo, isso aqui. Mas cara, eu não cresci sem trabalhar. Eu cresci trabalhando e trabalhando duro demais. Enquanto as pessoas estavam indo se divertir, indo pra balada, eu tava de domingo a domingo atendendo, fazendo ali o esforço físico, não só mental, mas físico também, por um bom tempo. E eu trabalhava muito e ganhava muito? Não, eu trabalhava muito e ganhava pouco, principalmente ali nos meus primeiros 3 meses. Eu fazia um valor mais em conta que eu conseguia, só pagava basicamente o meu custo e o resto era ralar, trabalhar, dar o meu melhor para sair o melhor possível. E eu considerava aquilo, ao mesmo tempo, um treinamento. Enquanto eu cobro muito abaixo do que a minha concorrência, entrego um trabalho até que bom, eu vou fazendo esse trabalho virar excelente até eu cobrar o valor normal, o valor da concorrência e depois poder cobrar um pouquinho mais. E aí eu comecei a trabalhar muito e ganhar pouco. Aí fui aumentando, comecei a trabalhar muito e ganhar muito. E somente depois de muito trabalho, muita dedicação, é que eu comecei a trabalhar pouco e ganhar muito. Então existe esse processo, ninguém fica rico do nada, a não ser que esteja fazendo coisa errada. Mas se você quer fazer coisa certa, vai ser assim que vai funcionar. Você vai escolher um problema para solucionar, você vai tentar se tornar o melhor possível nesse problema e você vai trabalhar muito e ganhar pouco, até você trabalhar muito e ganhar muito, até você trabalhar pouco e ganhar muito. É esse processo, não tem pra onde fugir. E da mesma forma que eu queria antigamente solucionar todos os problemas do mundo e achava que era isso que ia me enriquecer e eu não saía do lugar, só foi quando eu comecei a mirar em uma coisa só que eu comecei a crescer exponencialmente de verdade e ganhar dinheiro de verdade. Da mesma forma é o que eu pensava sobre os clientes. Eu achava que eu tinha que vender pra todo mundo. Então se eu ouvisse o nossa, tá caro, pronto. Acabava meu dia, acabava meu mês, eu falava, meu Deus, ninguém valoriza meu trabalho, ninguém valoriza minha profissão, né? E começava com vitimismo, uma história besta. E foi quando eu mudei essa mentalidade de vitimista e comecei a entender, não, eu só tô vendendo para as pessoas erradas, porque para algumas pessoas tá barato demais. E por que para essa tá caro demais? É porque para essa não serve, mas para essa serve. E aí eu fui começando a entender como atingir as pessoas certas. E para atingir as pessoas certas, basicamente você precisa estudar marketing digital, principalmente produção de conteúdo. No meu caso, eu cresci pelo Instagram. Então foi publicando vários antes e depois, várias histórias dos meus clientes, minhas histórias, algumas coisas cômicas, enfim, uma criação de conteúdo atrás da outra, que foi o que me trouxe pacientes. E claro, entender um pouquinho como funciona o tráfego pago, como fazer essa gestão. E toda essa criação de conteúdo, esse passo a passo, como fazer um tráfego pago bacana, tudo que eu uso no meu Instagram profissional, eu ensino lá no GS e eu resolvi, inclusive, pôr à prova e abrir um Instagram totalmente do zero, que inclusive é o Juliana Deluxe, se você quiser me conhecer lá e ficar por lá, ele tem bastante dicas, é muito bacana. E eu criei aquele Instagram do zero e hoje ele tá crescendo, hoje ele virou uma potencinha aí, porque eu usei exatamente as mesmas estratégias para provar que qualquer nicho dá para você fazer a mesma coisa. Sendo você designer de unhas, de sobrancelha, de tatuagem, sendo você vendedor de roupa, sendo você dono de uma grande loja de marcas, enfim. Aí vai da sua criatividade e vai do seu interesse de querer melhorar o marketing da tua empresa para fazer ela prosperar. Mas não tem jeito, se você não tem uma audiência grande, você não vai conseguir enriquecer tão rápido. O meu enriquecimento aconteceu em 10 meses justamente porque eu foquei em ter muitas pessoas me seguindo e as pessoas corretas. Eu foquei em não vender para todo mundo, mas vender para as pessoas certas e foquei principalmente em entender como que são as características dessas pessoas, o que elas costumam vestir, onde elas costumam sair, que carro elas têm, como que é o custo de vida delas, o que é importante para essas pessoas. Comecei a, de fato, criar um interesse genuíno no outro e não somente em mim. E aí começou a mudar completamente o meu negócio.
Hoje em dia, quando eu atendo algum cliente, eu não vou simplesmente chegar e fazer um procedimento e mandar para casa. Não, eu vou conversar, eu vou tentar descobrir qual é a sua profissão, o que que eles fazem, como que eu consegui chegar até essa pessoa, porque eu sei que sou eu que chego até ela, sem ela perceber. E as características desse cliente vai me definindo justamente as personas, as características de pessoas que eu quero atrair. Porque se eu gostei de um cliente e quero outro cliente como ele, eu preciso atrair pessoas parecidas com essas pessoas. E foi aí que, ó, tudo mudou e eu comecei a ganhar muito mais dinheiro. E aí, inclusive, tem uma frase do Charles Munger que é muito legal, que tá no livro Secret Wisdom, que eu tô lendo, que é muito bacana, que é If you want ants to come, you put sugar on the floor, que basicamente é: se você quer que as formigas venham, você coloca açúcar no chão. Não adianta você jogar um peixe no chão e esperar que um monte de formiga enche o seu apartamento e sua casa, porque elas não gostam de peixe, você tem que pôr açúcar. É a mesma coisa de pescar, você vai pescar, aí você vai colocar um morango com chantilly na vara de pesca e vai jogar no meio do rio, do mar. Não vai pescar, você tem que pôr minhoca. Mesmo que você não come a minhoca, você prefere comer o morango do que a minhoca, mas você não quer atingir um ser humano lá dentro da água, puxar esse ser humano pra você quer puxar um peixe. Então é a mesma coisa, se você quer pescar peixe, você vai botar minhoca no anzol. Então a gente tem que começar a pensar dessa forma. Quem eu quero atrair, que tipo de ser humano, como faz para chamar a atenção dessas pessoas, como que eu faço para essas pessoas criarem interesse no meu procedimento, no meu trabalho. Elas precisam desse trabalho. As pessoas que sofrem dessa dor que eu sei resolver, quem são elas? Quem são exatamente elas? Por exemplo, vamos supor que você é uma psicóloga e você é focado principalmente em crianças. Você não vai atrair a criança com seu post, obviamente. Você vai atrair a mãe que tá tendo um problema com essa criança. Então aí você tem que estudar quem? A mãe dessa criança. E aí que você vai conseguir fazer o jogo virar. É realmente a atenção das pessoas que mais vale nesse jogo, né? E principalmente você ter um bom trabalho, confiar nesse trabalho e entregar ele de volta. E foi assim que eu consegui enriquecer. Então eu comecei a ganhar muito dinheiro, aí ao passar do tempo eu fui ganhando um pouquinho mais, só que assim, nesse meio caminho vale um bom adendo que eu preciso deixar aqui pra você. Se você não tem propósito, você simplesmente passa por cima de tudo e acaba nunca vendo a maravilha de tudo que você conquistou. Então é extremamente importante você ter um propósito sempre em mente. O que você quer além disso daqui? O que você quer além do dinheiro? Por quê? Muito engraçado isso, uma experiência que eu passei. A gente começou a ganhar muito dinheiro, só que como eu tive a falência muito perto de quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, eu tava ainda um pouco assustada, eu tava um pouco em negação, eu não queria ficar vendo contas, né? Contas a pagar e contas e dinheiro a receber. E aí eu deixei essa parte muito mais pro meu esposo. Então eu não sabia quanto o meu consultório, na época, estava faturando. Aí um dia ele olhou pra mim e falou assim: amor, sabe quanto a gente faturou esse mês? E aí, como eu tava tão desligada, eu falei: nossa, 20 mil. E toda feliz. Ele: não, amor, a gente faturou 103 mil reais em um mês. Nossa, mas eu chorei de emoção, eu pulei de alegria, foi incrível. E aí, depois de um tempo, muito tempo, como o tempo começou a passar, aí de repente um mês, não sei o que aconteceu na nossa conta de anúncio, enfim, e aí a gente já tava faturando muito alto, até muito mais do que isso, só que aí chegou um mês que a gente foi ver: olha, amor, esse mês a gente faturou 98.800 reais. Meu Deus, quanto dinheiro em um só mês. Mas quando eu olhei para aquilo, eu fiquei triste. Justamente porque aquilo que estava ali faltando para mim. O propósito, lembrar do propósito. É sempre importante você deixar seus propósitos na sua frente, seja onde for. Coloca seus sonhos no seu celular, na sua geladeira, porque aquilo vai tanto fazer você lutar por mais, para você conseguir o que você merece, o que você quer, quanto também vai fazer você não desistir e quando você tiver um resultado mais ou menos, a você entender: poxa, ainda estou dentro do meu propósito. Então não é possível. Se eu fizer certinho, estiver no meu propósito, conseguir resolver todos os problemas em volta e não responsabilizar os outros, mas a mim mesmo, ter essa questão de autorresponsabilidade e ajustando os pontos aos pouquinhos, tudo vai entrar no trilho novamente. Porque o caminho é árduo, é muito fácil falar isso, né? Enriquecer é somente encontrar uma dor, achar as pessoas certas para vender e pronto, pum, você tá milionário. Mas além disso, como que é esse processo? E esse processo que é difícil. Essa coisa de ficar com medo, de ficar
pensando em desistir, de ter vergonha, de ir lá e postar. Inclusive, se você tem vergonha de postar, eu vou deixar aqui no final nos links para você assistir outro vídeo sobre vergonha de postar, para que você não tenha esse problema aí no seu caminho já e a gente já conseguir trabalhar isso. É por isso que é muito importante ter um propósito, sabe? Você precisa ter ele muito definido e ter sempre em sua cabeça, para sempre. Tá, Ju, então você virou expert em um procedimento, começou a fazer esse procedimento bem e conseguiu aprender como atingir pessoas e foi assim que você enriqueceu. Beleza, foi assim que você enriqueceu? Isso aí se pronto? Não é só isso e pronto. Eu conheço muitas pessoas que seguiram o mesmo caminho que eu, talvez em outras profissões, enfim, só que hoje elas não têm sucesso financeiro, hoje elas não são ricas, mas aparentam muito ser ricas. Tem o carro do ano, tem a empresa mais chique do universo, mas aí quando você vai ver na conta, a conta tá vazia. E aí que tá um outro fundamento, que eu acho que é muito importante para quem quer enriquecer e que é necessário começar desde quando você já não tem muito, que foi como eu comecei, que é a questão do investimento. Toda vez que você ver alguém que tem exatamente o sucesso que você quer ter e você ainda não tem, esse alguém tem uma coisinha que você ainda não tem. Tem um conhecimento que você ainda não sabe. Então, para se tornar uma pessoa como essa, como quem você admira, você precisa reinvestir em você, no seu conhecimento. Se você simplesmente só ganha dinheiro e não vai adquirindo outros conhecimentos além da sua esfera principal, não tem como. Uma hora ou outra você vai acabar ou estagnando ou voltando para trás. A outra questão é o investimento não só em você e na tua empresa para você crescer, continuar crescendo e mantendo esse crescimento, é também o investimento no seu dinheiro, na sua reserva de emergência. E como eu já tinha falido uma vez, eu já fiquei no negativo, quase fiquei, né, na verdade, porque eu fui pagando, fui conseguindo pagar mês a mês essa dívida, né, ficou parcelado em cartão. Não chegou a debitar e eu ficar negativo no banco, né? Mas como eu já passei por isso, eu fiquei meio que traumatizada. Eu falei, cara, eu não posso gastar além desse valor aqui. Então eu sempre deixei um valor pequenininho de reserva de emergência. Até que teve uma hora que esse dinheiro foi aumentando e eu comecei a sentir mais prazer ainda de jogar dinheirinho aqui. Aí somente quando eu consegui ali um valor, que eu falei, pronto, com esse valor aqui, se um dia minha profissão acabar, se tirarem tudo de mim e deixarem esse dinheirinho aqui rendendo, eu consigo sobreviver, aí sim, a partir desse outro dinheiro que eu fui investindo em outras coisas. Então já tem isso em mente também, tem a sua reserva de emergência, tem um valor ali, construa a sua aposentadoria. Aí depois você pode gastar à vontade o que você quiser. E aí depois que eu consegui R$1 milhão em 10 meses, um pouquinho mais inclusive, eu senti desejo de alavancar minha vida, de ter uma vida mais gostosa, mais prazerosa, e aí eu decidi me dar de presente uma casa, a casa dos meus sonhos. Só que eu sabia que só poderia investir naquilo quando eu tivesse um dinheiro, entre aspas, que não fosse me prejudicar. Aquele dinheiro que, tipo, se eu tivesse sido roubado com aquele dinheiro, eu ainda continuaria firme, sabe? E foi o que eu fiz. Quando eu tinha um dinheiro bacana, eu juntei o valor do terreno e quitei o terreno. Quando eu quitei o terreno, eu deixei um tempo ali entre o projeto e a execução da casa para construir basicamente o patrimônio necessário para aquela casa. E é o que eu tô vivendo hoje. Hoje, a minha casa dos sonhos praticamente já está quitada. Me falta R$180 mil, basicamente, para quitar ela 100%. E eu sei que em 7 meses, que é o tempo mais ou menos que eles me deram para quitar essa casa, né, para chegar no final da casa, na verdade, para me entregar a casa, eu acredito que até esse tempo a gente vai conseguir fazer esse dinheiro. Se Deus quiser, com certeza, né, se continuar seguindo o que a gente sempre viveu. E dali, depois que a casa estiver quitada, ainda assim, na nossa conta tem um valor gigante, né? Tem um dinheiro ali que é a nossa sobrevivência de fato, que é a nossa aposentadoria, vamos dizer assim. Então, basicamente é isso. Para enriquecer, você precisa de sanar uma dor, encontrar muitas pessoas que precisam desse saneamento de dor, precisam dessa solução que você sabe muito bem resolver, encontrar o máximo possível estudando marketing, principalmente, reinvestir em você para você se tornar cada vez melhor, reinvestir na tua empresa, reinvestir no teu conhecimento. E por fim, investir de fato seu dinheiro para que ele continue rendendo e dali um tempo, quando você não puder mais ter coluna, bons olhos, boas mãos, boa força física para trabalhar e lutar, tem lá um dinheirinho rendendo para sua aposentadoria. Bom, espero que esse vídeo tenha sido legal, que tenha sido divertido. Tem um monte de coisa que atrapalhou esse vídeo aí no meio do caminho. Minha cachorra, minha gata, o cachorro do vizinho latino. Eu sei lá como que saiu tudo isso, acho que acabei me prolongando muito mais do que eu gostaria. Mas se você gostou, me conta aqui embaixo, me deixa um comentário que eu vou ficar muito feliz, sinal que tá valendo a pena fazer esses vídeos. Um beijo e até a próxima!